dia! Quinta-feira com carinhas de segunda, né, gente? Seja bem-vinda aqui ao TV Mar News na manhã de hoje. A gente vem sempre aqui trazendo as principais informações do dia para você, tá bom? Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa através do aplicativo da TV Mar, que você pode baixar no seu celular, ou mesmo através do portal Gazeta Web. Se você não conseguir acompanhar o nosso programa ao vivo, fica tranquilo, tem reprise e tem também a gente lá registrado no nosso canal do YouTube. Claro que a TV Mar também está presente nas redes sociais, você pode seguir a gente no Instagram, também no Facebook. E a gente sempre inicia o nosso programa aqui lembrando que o TV Mar News é um oferecimento do Plano de Saúde Apvida, aquele plano de saúde completo para toda a família, com cobertura odontológica, que consegue entender que, embora os sintomas possam ser parecidos, cada paciente é único e merece então um tratamento personalizado. Se você ainda não tem plano de saúde, faz a Apvida. Afinal de contas, a Apvida é saúde para valer. E a gente, claro, também não pode perder o hábito de abrir o jornal aqui nas nossas manhãs. Vamos conferir então os principais destaques da Gazeta de Alagoas. Acesse a Gazeta de Alagoas aqui comigo, gazetadealagoas.com.br. A gente abre aqui na sua telinha também, olha. Michele e Damares participam de ato religioso aqui em Maceió. E julgamento em Brasília, a STJ decide hoje sobre afastamento de Paulo Dantas no governo de Alagoas. Dantas vê crescer onda de solidariedade no estado. E governo é notificado e José Vanderlei assume. PT confirma a vinda de Lula nessa quinta-feira aqui a Maceió. E procissão encerra homenagens à padroeira do Brasil na capital alagoana. A gente vai vendo aqui outros destaques também. Total de beneficiados por Auxílio Brasil no estado cresce para 534 mil. E famílias lotam orla marítima de Maceió no Dia das Crianças. Quem pôde aproveitar ontem viu o quanto que foi movimentado, né? Alagoas registra mais 23 ocorrências de coronavírus e Justiça absolve condenado de casar com um adolescente. A gente tem aqui também, ó, Fla e Timão ficam no 0-0 no primeiro jogo da decisão. Pois é, esses são os principais destaques, então, aqui da Gazeta de Alagoas. Você quer se aprofundar mais neles? Acesse a gazetadealagoas.com.br, tá bom? E olha, a gente viu aqui, né, gente, que o STJ decide hoje se Paulo Dantas continua afastado ou não. E quem traz detalhes ao vivo agora a respeito disso é Viderlan Araújo, agora na nossa programação. Bom dia para você, Viderlan. Bom dia, Paulane Santos. Estamos acompanhando atentamente um ótimo retorno aí no comando do TV Mar News depois do feriado ontem, quando nós acompanhávamos toda essa movimentação que envolve o governador, agora que foi afastado do cargo, Paulo Dantas, que tenta a reeleição ao governo do estado, está no segundo turno, concorrendo com o candidato Rodrigo Cunha. E diante de tudo aquilo que nós noticiávamos na terça-feira, estamos trazendo novidades a respeito do assunto, porque, como você bem colocou, o STJ, né, o Superior Tribunal de Justiça, se reúne nesta quinta-feira para poder decidir se mantém ou não o afastamento do governador de Alagoas, Paulo Dantas. A sessão extraordinária acontece hoje às 2 da tarde. O Paulo Dantas, que inclusive durante a terça-feira realizou um comício na região sul aqui de Maceió, né, ao lado dos aliados e do ex-governador do estado, Renan Filho, que recentemente foi eleito ao Senado, e fez duras críticas a outras situações relacionadas principalmente a esse processo eleitoral. Entre as críticas, também citando ao deputado federal Arthur Lira e ao próprio candidato Rodrigo Cunha, que na oportunidade foi chamado de cachorro de madame pelo senador, agora senador Renan Filho, que assume a partir do dia 1º de janeiro. Essa situação que envolve a disputa para o governo de Alagoas deve ter novos capítulos e dentro de tudo isso que está sendo noticiado, de uma interferência, uma possível interferência com manifestação, principalmente de agentes do Poder Judiciário de várias esferas, aqueles que criticam e aqueles que defendem a operação, tudo foi inclusive citado, né, principalmente pelos veículos de comunicação em todo o país e que traz exatamente detalhes a respeito desse processo, que foi autorizado através dessa operação pela ministra Laurita Vaz, do STJ, que também determinou o afastamento do governador Paulo Dantas por 180 dias. José Vanderlei, que até então é vice e que concorreu exatamente nas últimas eleições ao posto de deputado estadual e eleito foi, né, para deputado, a condição de deputado estadual a partir de 1º de janeiro, né, de 2023, assume como vice, como manda exatamente o regimento, assume como vice
agora como governador do estado durante esse período de afastamento de Paulo Dantas. José Vanderlei, que é cardiologista, tem uma longa lista de serviços prestados aqui no estado de Alagoas e assume, agora responde exatamente como governador do estado diante desse afastamento do governador, até então Paulo Dantas, que está afastado por 180 dias. Apesar da decisão da ministra, Dantas segue como candidato à reeleição. Em 30 de outubro, ele ganhou o primeiro turno com 46,64% dos votos contra Rodrigo Cunha, candidato do União Brasil, que teve 26,79% no primeiro turno aqui no nosso estado. Nós vamos continuar acompanhando os acontecimentos. Paulo Dantas e a sua assessoria chegou a emitir, Porlane, na última terça-feira, também uma nota, considerando a atitude da Polícia Federal, uma atitude, no mínimo, exagerada, exagero realmente da Polícia Federal por essa ação. E diante de tudo isso que foi colocado, Paulo Dantas segue para a campanha tentando a reeleição e aguarda exatamente, com a presença agora de um corpo jurídico que já foi utilizado, inclusive pelas informações que nós recebemos, para poder tentar uma reversão desse fato, onde se coloca realmente algumas acusações gravíssimas da época em que ele era deputado estadual, em 2017, quando se citava a ideia mesmo de contratação e presença de funcionários fantasmas na Assembleia Legislativa. Nós vamos continuar acompanhando os fatos, Porlane Santos, trazendo mais informações no programa TV Mar News no decorrer do dia, ou qualquer fato novo também que possa acontecer diante desse processo que vai avaliar hoje no Supremo Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, que vai trazer exatamente a partir das 2 da tarde esse processo, se vai manter ou não o afastamento do governador de Alagoas, Paulo Dantas, do MDB, que foi a princípio recomendado o afastamento dele por 180 dias. Eu estou ao lado do Chico Nogueira, pelas ruas da capital alagoana, nessa retomada de atividades em uma semana quebrada por conta do feriado, e daqui a pouco nós vamos trazer mais detalhes no decorrer da programação, trazendo aí detalhes aqui no TV Mar News de outro ponto da cidade, falando de outros assuntos ou qualquer fato que mereça destaque relacionado a esse processo que coloca o afastamento do governador de Alagoas, Paulo Dantas, diante de supostas situações de envolvimento com situações ilícitas na época em que era deputado estadual. Ainda é deputado estadual, mas assumiram exatamente essa situação com o voto da Assembleia Legislativa para o governo de Alagoas, mas esse processo é provisório, valendo agora com essa reeleição, se ele conseguir, por exemplo, ser mantido a partir de janeiro para assumir esse posto de forma oficial, já que ele assumiu essa situação diante do afastamento do Renan Filho, que concorreu a uma vaga no Senado e acabou sendo eleito no primeiro turno das eleições. Porlane, até daqui a pouco aqui na sequência do TV Mar News. Obrigada, Viderlan, pelas suas informações. A gente segue falando sobre política, a gente segue falando sobre eleições também, Você aí que não conseguiu votar no primeiro turno, quer saber se consegue votar no segundo turno? Como faz para fazer a justificativa do teu voto? A gente traz todos os detalhes para você agora na matéria de Fernando Palmeira. Passada a ressaca do primeiro turno das eleições em todo o Brasil, e particularmente em Alagoas, se faz uma reflexão sobre tudo o que aconteceu, principalmente aqueles que não tiveram ânimos para ir até as urnas. O número de abstenção foi grande no Brasil e proporcionalmente Alagoas. O que é que o Tribunal Regional Eleitoral em Alagoas está querendo dizer para você, eleitor? Flávia Gomes de Barros, diretora de comunicação do TRE, nos fala sobre essa retrospectiva e também sobre essa conscientização para que o eleitor se faça presente nesse momento tão importante e decisivo. Primeiro, o eleitor precisa saber que se ele não conseguiu votar no primeiro turno, por algum motivo, ele pode votar normalmente no segundo turno, desde que ele esteja regular com a Justiça Eleitoral. Então, se ficou na fila, desistiu, foi para casa, ele pode votar normalmente e depois, ele tem até o dia 1º de dezembro para justificar a ausência, tanto no site do tribunal, no sistema Justifica, quanto em qualquer cartório eleitoral e até no aplicativo e título. Como fica o andamento do calendário eleitoral no Brasil e particularmente aqui em Maceió e Alagoas? De acordo com o cartório eleitoral, a propaganda começou nas ruas e na internet na última terça-feira. Amanhã, sexta, ela vai para o rádio, para a televisão, volta para o horário eleitoral gratuito até a quinta-feira, que antecede o pleito. O segundo turno acontece no dia 30 de outubro, no último domingo do mês, e a geração das mídias, das urnas, a gente já vai começar a trabalhar com elas na próxima segunda-feira, dia 10.
A abstenção do eleitor, a ausência do eleitor, que é o comando, é quem decide, é importantíssimo, mas algumas abstenções naqueles que voluntário ou involuntariamente iam servir como mesário. Teve muitas ausências aí? Teve, a gente registrou, ainda não temos um percentual, estamos esperando o TSE liberar esse percentual de falta dos mesários, né, os mesários faltosos. Lembrando que quem foi convocado oficialmente precisa justificar a ausência e pode pagar uma multa que pode variar até de 100 até 300 reais por mesário faltoso. Então, é preciso que ele justifique no seu cartório eleitoral um documento endereçado ao juiz, afirmando qual o motivo que não fez com que ele pudesse comparecer. Anexando um atestado médico, um atestado da empresa, dizendo que ele estava trabalhando, mas isso precisa ser feito porque ele pode responder tanto civil como criminalmente por desobediência a uma ordem do juiz eleitoral. Você, como porta-voz da Justiça Eleitoral em Alagoas, fica à vontade para dizer a mesários e principalmente ao eleitor que não se ausente das urnas nesse 30 de outubro que está chegando. A gente teve quase 500 mil eleitores que não votaram no primeiro turno, mesmo estando aptos, e a gente pede para que eles retomem aí essa vontade de votar agora no segundo turno. A expectativa é que a gente não tenha mais fila, não tenha problemas nos locais de votação, porque as pessoas no primeiro turno se complicaram para votar por terem 5 candidatos, não levaram a cola. E aí, nesse segundo turno, como são só 2 candidatos, tudo vai fluir com maior normalidade, com maior agilidade. Então, não deixem de votar, compareçam às urnas no dia 30 de outubro e vamos contribuir aí com a cidadania, efetivando a democracia de todo o país. Democracia só se faz essencialmente com o povo. E a sua presença de estudo é o povo no poder escolhendo os seus representantes. Portanto, dia 30 vem aí, se você se ausentou de qualquer forma por motivos superiores ao primeiro turno, lute para chegar nesse segundo turno e decidir por Alagoas e pelo Brasil. Quase mais do Chico Nogueira, Fernando Palmeira, aqui do TRE, para a TV Mar, da organização Ardon de Mello, no canal 525, NET, claro, 20 anos em defesa da participação democrática. O importante é participar, viu, gente? Olha, a gente continua, então, falando nesse bloco sobre política, a gente vai, então, conferindo mais uma análise de Arnaldo Ferreira. Olha, gente, tem um ditado popular que diz assim: boca fechada não entra mosquito. Isso está valendo para os aliados do governador Paulo Dantas, do MDB, que está afastado desde terça-feira por decisão monocrática do STJ, o Supremo Tribunal de Justiça. Ainda hoje deve sair uma decisão final do Pleno se o governador permanece no cargo ou fica afastado por 120 dias. É importante lembrar que o mandato dele vai até dezembro. Outro detalhe também que está confirmado pelo Tribunal Regional Eleitoral, que Paulo Dantas, afastado ou não, é candidato à reeleição de governador pelo MDB. A decisão do STJ não atrapalha em nada, a não ser que haja uma provocação dos adversários. E aí o TRE Alagoas vai ter que emitir um parecer, uma decisão. Mas, como diz os aliados lá da Assembleia Legislativa, dos partidos políticos, a chapa também majoritária de reeleição, ninguém fala nada. A ordem é boca fechada. E nos bastidores políticos há uma movimentação discreta, porque saiu um edital da Santa Casa convocando interessados para o cargo de provedor da instituição, que vem sendo administrada desde 2002 por Humberto Gomes, que vem realizando um trabalho excelente. Hoje a instituição é uma das melhores ranqueadas no país entre as entidades filantrópicas. Pois tem aí os interessados em ser provedor. As inscrições estão abertas até o dia 24. Hein? Vamos agora para um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente vem então com o nosso querido Lijaildo Almeida. Afinal de contas, hoje é quinta-feira, é dia do nosso quadro Momento Segura. Já, já.